Olá a todos e sejam todos muito bem-vindos à nossa nova série de vídeos, onde a gente vai estar criando em algumas etapas os nossos aplicativos híbridos, né? Que são a nova sensação dessa nova era da internet, né? Aqui, para quem não conhece, é o nosso site, né, do Café com Código. Vocês podem ver aqui a nossa matéria, onde dizem toda a grade do nosso curso e tudo mais. E como está escrito aqui, é necessário que você talvez até tenha um certo conhecimento nessas duas marcações, né, que seria HTML e CSS. Caso vocês não tenham e consequentemente não é uma coisa tão difícil, vocês podem estar acessando também um post aqui onde a gente tem 5 apostilas aí bem completonas para a gente conseguir se inteirar aí do assunto de forma mais fácil, certo? Temos aqui a nossa página do Facebook, onde a gente vai estar sempre postando aí diversas coisas novas, comentários e tudo mais. E é isso aí, galera, vamos dar início aí à nossa nova série de vídeos, né, onde eu vou estar explicando para vocês, né, o AngularJS, né, que é esse framework bem completo em relação ao desenvolvimento, né, desses aplicativos. O Angular Material, né, que vai dar toda essa carinha de aplicativo novo para ele, né. O jQuery, né, que é um essencial, né, para essas manipulações de DOM e tudo mais. Introdução a JavaScript, JSON e as suas sintaxes, né. E terminando, eu também vou dar alguns exemplos e ideias para vocês, né. Vamos começar, né. Primeiramente, a gente tem que sempre estar escolhendo um editor da nossa preferência. Eu particularmente uso o Notepad++, né, onde vocês podem estar pesquisando aí no Google para usar o Notepad++ também. Eu estou usando o Linux, que não vai fazer diferença nenhuma nisso, tá? Tanto esse desenvolvimento, os mesmos comandos que você vai usar aqui, você vai usar no Windows. É só você ter os programas instalados, no caso o Node.js, né? Vamos entrar aqui, nodejs.org, para a gente estar aí montando esse nosso setup para começar tudo isso, né? A internet está um pouco lenta, né? Isso é uma coisa meio complicada. Baixando o Node, né? Ele vai instalar para vocês aí o npm. Deixa eu ver se consigo abrir aqui um terminal. No Windows você também chama ele pelo seu terminal, tá? No caso o cmd. Digitando aqui npm-v, a gente vai conseguir ver se realmente está instalado, né? Está instalado versão 1.4.21. E para a gente estar aí começando, né, o nosso projeto, eu vou estar explicando algumas coisas para vocês em relação a pastas, organização e tudo mais, né? O que mais ou menos acontece quando a gente vai desenvolver esse tipo de coisa? A gente vai criar esses arquivos, né, esses HTML, CSS, JavaScripts, todo numa ordem específica para que fique mais fácil da gente se organizar e para que a gente consiga entender o que realmente cada coisa vai fazer e trabalhar de maneira separada. Eu aqui vou estar criando algumas pastas, né? No caso, vou criar a pasta JS, também a pasta CSS, a pasta PHP e a nossa pasta de libs, né? De bibliotecas. Então, eu vou colocar lib, né? Criado aqui, vou dar um ls, a gente já tem essas 3 pastinhas. Tudo que a gente fizer fora dela é a raiz, onde vai estar o nosso index.html, por exemplo. E tudo que a gente for fazendo, a gente vai adicionando, né? Agora, para a gente dar início aí a todo o nosso toda a nossa preparação, né? Como que a gente tem que fazer? A gente navega até essa pasta lib, que vai ser onde vai alocar essas bibliotecas, né? E através do Node, executando o comando npm install-g, a gente delimita aqui o nome Angular. E ele automaticamente vai buscar esses pacotes, né, do nome Angular. Os comandos vão estar todos aí na tela, sem nenhum problema. E ele buscando o Angular, você vai conseguir trabalhar e ele vai trazer, né, para você todos esses módulos, todos esses arquivos necessários. Também eu posso passar como segundo parâmetro aqui o Angular Material, né? Dando um enter aqui, agora a gente espera um momentinho ele carregar, né? Ele fazer todo o seu trabalho de conexão, manejamento, tudo mais. Espero que isso não demore tanto, né? Vamos lá, qualquer coisa a gente dá uma cortada
aí no vídeo e depois a gente volta. Prontinho, galera, depois de ter voltado aqui, depois de ele já ter baixado os nossos 4 componentes, né, que na verdade a gente passou 2, ele acabou baixando as nossas dependências. Eu naveguei até a pasta aqui, né, onde vai ser a nossa lib. E aqui a gente pode reparar que ele veio esses arquivos, né, JS, os minimizados, que vai ser o que a gente vai estar utilizando aí para começar todo o nosso processo, né? Então vamos lá, vamos dar início aqui. Agora a parte mais prática, né, depois de ter feito essas instalações e tudo mais, a gente abre aqui o nosso Notepad++, que no caso eu estou usando ele, né, vocês podem estar usando quais vocês quiserem. Vamos começar criando, né, um arquivo HTML, né? Então a gente sempre começa com aquela sintaxe doctype HTML, onde a gente vai aqui, já vou dar salvar esse arquivo ali onde já é necessário. Aqui, beleza. Vindo aqui, eu já vou salvar aqui como index.html. E pronto, esse arquivo aqui já vai ser o meu principal, onde eu vou estar mostrando todo o processo para vocês. Como a gente sabe, todo arquivo HTML sempre tem head e body, né? O body é onde começa tudo e o head onde a gente vai estar colocando aí nossas meta tags, né? Scripts e tudo mais. Aqui para a gente estar fazendo a nossa referência ao script, a sintaxe dele é mais ou menos essa. A gente vai colocar aqui text javascript. A gente coloca esse tipo de tag, né? Vamos fechar aqui. /script. A gente coloca esse tipo de tag quando a gente vai referenciar qualquer JS que a gente for usar. Como a gente já está na pasta raiz, eu só vou estar utilizando então aqueles JS que estão dentro da minha pasta lib, né? Então aqui automaticamente eu coloco lib /angular/angular-js, que é o arquivo que eu vou estar usando de framework aí, né? lib angular-js. Então, vindo aqui agora, vou estar importando também esses outros 4. Tá usando a mesma coisa aqui, só usando o material, que ele também tem um CSS, que depois eu vou ter que referenciar. Aqui é o área, beleza, traço área. Não tem muito segredo em relação a isso, tá? É só declarações para a gente estar começando a integrar os assuntos, entendeu? Feita essa parte de referência de scripts, a gente parte para referência do nosso style sheets, né? Que é o nosso famoso CSS, onde a sintaxe dele é um pouco diferente, né? Não é src, é href, né? De referência. Então aqui a gente vai estar navegando até a pasta lib angular-material angular-material.css, certo? Vamos dar uma conferida. É isso mesmo. Agora, vamos lá, vamos começar, né? Depois de ter criado isso e ter referenciado, a gente vai estar criando um arquivo .js, que vai ser esse arquivo que vai dar a criação do módulo, né? Desse nosso projeto. Então aqui eu vou abrir um novo arquivo e vou definir o nome dele através de uma sintaxe do JavaScript, que é var. Vou definir uma variável. Vou colocar o nome de app, pronto, para ser mais direto, né? Angular.módulo. Coloco essa sintaxe, né? O que eu estou definindo aqui? Eu estou definindo um módulo do Angular que vai se chamar café com código, né? Por exemplo. E aqui é onde ele vai ter as suas devidas referências, né? No caso, eu tenho ng material, tá? Eu vou dar uma explicada para vocês não ficarem perdidos. Só estou escrevendo para dar uma adiantada. O que mais ou menos significa tudo isso aqui? Então, eu criei uma variável app onde eu reservo um módulo do Angular. E a partir daí eu defino o módulo que eu vou ser usado como aplicativo como café com código, onde eu vou referenciar no meu HTML lá.
E a partir desse momento aqui eu tenho um array. E esse array ele inclui o nome das bibliotecas que vão estar relacionadas ao meu projeto, que no caso é o Angular Material, o NGArea e o NGAnimate, que são esses três aqui que eu acabei importando consequentemente. As sintaxes deles são desse jeito mesmo, tá? Se vocês olharem aqui, Angular Material, enquanto ele carrega, se vocês perceberem, esse NG ele vai aparecer bastante, que é de Angular. Então, o que significa esse NG Material escrito dessa fórmula? Significa, mais ou menos, que ele na verdade seria referenciado assim, né? Onde sempre você vê essa separação aqui, é sempre quando tem um hífen. Não necessariamente que o NG Materials tenha sido pensado nisso, tá? Mas as referências, né, que são escritas, elas geralmente são desse jeito. Vamos lá, dentro da pasta JS a gente vai salvar esse arquivo, né? Colocando aqui para app.js, só de exemplo. Aqui ele muda um pouco porque ele cria a sintaxe, né, digamos assim. E para a gente estar começando aqui agora, o que a gente vai fazer, né? Dentro do nosso index.html, a gente pode vir aqui. Eu vou adicionar uma meta tag primeiro, para não causar muito conflito. Meta char set utf8. Essa meta aqui é sempre bom vocês estarem colocando ela aí, viu? Porque ela que faz o TF encoding da página, né, que transforma os caracteres em acentos, essas coisas que sejam padrões, né, não fiquem aqueles símbolos esquisitos. Agora começando aqui mesmo, de verdade, ao assunto Angular, quando você instancia o módulo aqui, você necessariamente tem algumas sintaxes, né? Eu vou estar entrando aqui no angular.js.org, acho que é esse o site, é esse mesmo. E vou mostrar um pouco para vocês em relação à documentação dele e tudo mais, né? Vamos clicar aqui em tutorial para a gente ver aqui mais ou menos o que ele vai mostrar para a gente. Diretivas. Vamos ver. Components. Eu acho que isso aqui também não tenha nada directives. Certo, aqui, vamos ver se a gente acha. Por exemplo, isso aqui. Vamos lá, né? O que mais ou menos a gente vai estar usando aqui algumas funções dele. Ele tem algumas diretivas dele que são únicas, né? Então, body, por exemplo, é uma diretiva padrão do HTML. Ele tem algumas diretivas, por exemplo, a ng-app igual, e você abre, você está referenciando esse módulo do Angular que eu acabei de criar aqui, cujo meu nome é Café com Código. Eu estarei colocando aqui. A partir desse momento que eu fiz, eu automaticamente inseri a minha aplicação do Angular no meu body, ou seja, em todo o content do DOM, né? Para quem não sabe, DOM é o document, né? É o elemento da página toda, que começa a partir do body. Como que a gente primeiramente vai estar iniciando aí, né? O que é mais ou menos essa lógica do Angular? Você tem o aplicativo, né, que é o app, que é o Café com Código, que a gente acabou de instanciar o módulo ali. E a partir disso, a gente tem ali algumas coisas características dessa framework. Como por exemplo, o nosso body, a gente não vai trabalhar diretamente dentro dele. A gente trabalha com uma div, que seria essa div total, onde ela recebe um controlador, né? Esse controlador é o que vai ficar escutando ali os eventos, digamos assim, dos itens que vão ser referenciados ali e vai fazer as tais funções e tais necessidades. Então, para a gente estar começando a fazer isso, né, eu vou criar aqui uma div. Eu vou colocar a nossa diretiva de controlador, que é o ng-controller igual a tal, e vou estar lá instanciando um controlador para minha aplicação, que é ela quem vai poder manejar todas as minhas variáveis, todo o meu código JavaScript por trás. Como eu já referenciei
e acabei esquecendo de referenciar o meu script que eu acabei de criar ali. Isso não é problema, que eu vou fazer isso agora. ev.js prontinho. Depois de referenciado aqui agora, eu vou estar fazendo, né, mostrando um pouco para vocês a parte dos controladores, que é onde a gente vai estar trabalhando com todas as variáveis, todos os contextos que serão inseridos nessa nossa aplicação. Primeiramente aqui eu venho no meu app.js, porque ele já está referenciado, que é mais fácil, e crio aqui, como eu já instanciei a variável app, eu posso chamar ela a partir do app. Alguma coisa, né? App. O que eu vou precisar, na verdade, é um controlador. Então eu coloco o nome de controller e abro e fecho parênteses, né? O que esse controller é, basicamente? Ele é a mesma coisa que o módulo, certo? Você vai precisar então dar um nome para esse controlador, que eu vou colocar de principal, só de teste, né? E aqui uma vírgula, a gente começa pela sintaxe mais robusta dele, né? Que seria aquela sintaxe que a gente cria o array de todos os elementos que a gente utiliza e chama a função, e chama o callback, né? Que na verdade callback é um termo, né, do JavaScript, que é quando certa função espera outro parâmetro de função, né? Então é um callback, ele chama praticamente de novo aquela função, digamos assim, né? Na verdade ele chama uma função num parâmetro de função. E para dar início, né, a essa sintaxe aqui, o que a gente necessariamente precisa? Quando a gente tem, né, um site, por exemplo, vamos olhar aqui o próprio site do Café com Código, por exemplo. A gente tem tudo isso aqui, né, que são todos esses itens aqui, né? A gente tem aqui uma menu bar, né, com aqui uma barrinha de pesquisa normal. Aqui a gente tem um header, né, onde a gente tem a nossa logo e tudo mais. Isso tudo aqui tem um nome específico para o Angular. Esse manejamento todo do documento aqui, essa parte de conseguir criar variáveis e tudo mais e ser referenciadas na página, tem um nome específico que chama escopo. O que significa essa parte de escopo? É tudo o que você está usando aqui, ou seja, todos os elementos HTML referenciados ali com as suas variáveis que você vai criar. Então, tipo, o escopo é a manipulação do DOM. De que jeito que a gente vai estar referenciando esse escopo? Scope, né, no caso. Então a gente vai estar colocando aqui entre aspas simples, cifrão scope. É cifrão porque a sintaxe dele, né, os serviços que ele utiliza, você tem que ser referenciado através de cifrão, né, como se fossem variáveis do PHP e do jQuery, inclusive, que a gente vai estar vendo um pouquinho mais para frente agora. Aqui eu coloco uma vírgula, né, porque eu só vou usar o parâmetro do escopo, nada mais relacionado a isso nesse momento. E vou colocar o meu callback, que é a nossa function. Certo? Feito isso, eu chamo aqui de novo, então, o meu escopo. Pronto, e o nosso controlador já está criado, né? O que eu fiz? Eu criei o nosso serviço, digamos assim, escopo, e registrei que a função é o escopo. Vamos supor que eu referenciasse aqui outra coisa, por exemplo, que se fosse o timeout. Aqui eu veria na minha parâmetro de função e adicionasse aqui o timeout. O timeout ele é um serviço, né, como já o próprio nome diz, que vai dar um tempo de espera, né, em relação a alguma coisa. O que a gente vai estar utilizando aqui nesse momento, né? Quando a gente criou esse controlador, a gente necessariamente referencia ele aqui agora, principal, e a gente já vai estar conseguindo trabalhar com ele de forma rápida e direta, entendeu? Primeiramente, né, para você estar aí usando o seu controlador, né, e conseguir estar tendo algum resultado, a gente vai precisar vir aqui, né, nesse controlador e criar uma variável aqui dentro para ser mostrada no DOM, né? Por exemplo, essa variável, né, a gente tem que ser referenciada através do cifrão scope ponto. Quando a gente coloca o ponto, a gente consegue criar aqui agora uma variável qualquer.
Por exemplo, eu vou criar a variável vídeo, que vai ter o valor de 1, porque é o inicial. E vamos supor que ela seja incrementada, né? A cada 1 segundo, por exemplo. Sei lá, uma coisa aleatória. Vou colocar aqui uma função, vamos colocar scope vídeo mais, certo? A partir disso, a partir do momento que eu colocar isso para rodar, ele teria que incrementar esse vídeo a partir de 1 segundo, né? Conforme a quantidade de vezes que a página fosse renderizada. Para que isso realmente funcione, para que a gente consiga realmente ver isso na página HTML, a gente vem aqui no index, por exemplo, e a gente tem que fazer uma coisa que é chamada de binding, né? Que é o que? Que é ficar, através do Ajax, né? Ficar escutando ali aquela variável e alterando ela conforme ela seja alterada, né? No nosso escopo. Então, como que a gente consegue, né, referenciar isso? A gente vem aqui e tem esse símbolo, né, de chaves, abre e fecha. O Angular ele utiliza duas dessas. Então você colocando duas dessa forma, você já está fazendo um bind de uma variável que já está dentro do escopo, que está referenciada no seu app.js. Então, a nossa scope.video, por exemplo, ali dentro da nossa div vai aparecer um número 1, de uma forma bem simples e bem rápida. Para que você consiga estar utilizando, né, tá testando aí todos os seus projetos que você está fazendo e tal, é sempre bom que você tenha o Apache, por exemplo. Não só o Apache, né? Pode ser, no caso seria mais o Apache mesmo, mas pode ser qualquer outro serviço aí que você tenha para conseguir rodar de forma legal emular, né, o seu localhost aí para você estar conseguindo jogar esses arquivos e conseguir testar também isso, inclusive, né? Eu aqui já tenho inclusive colocado lá, né, onde eu vou conseguir acessar pelo localhost /AJS, que eu acho que, se eu não me engano, eu coloquei isso. Então, voltando aqui, ó, como vocês podem ver, né, vou dar um F5 aqui, opa, olha lá, apareceu deu 1 segundo, né, como foi programado, e já logo em seguida apareceu o 2. E eu acabei fazendo algumas alterações aqui em algumas coisas, pequenas coisas na verdade, porque nesse meio tempo que eu dei um corte, né, eu vi alguns erros, né, onde eu coloquei aqui o div ngapp no body, mas isso não faz tanta diferença, tá, eu só acabei trocando. E aqui que eu acabei cometendo também alguma mudança, né, eu separei, né, os arquivos, onde aqui eu separo apenas, né, o meu módulo do Angular e aqui eu coloco o meu controlador principal. Nada tão diferente assim, tá? Uma coisa mais fácil em relação à organização. Fazendo esse tipo de mudança, né, como vocês podem perceber, o binding funcionou daquele jeito que era proposto. Ou seja, ele ficou escutando aquela variável vídeo que estava ali dentro do meu in.js e fez aí todo o seu trabalho necessário, né? Mas então agora, entrando um pouco mais na parte de funcionalidade mesmo, aqui eu vou estar apresentando também alguns exemplos com botões, né? Onde eu vou estar criando uma função, que é uma função de olá mundo, né? Aquela típica função igual a function, como tudo é variável. Então eu coloco aqui e vou dar um alert, por exemplo, vou colocar aqui como olá mundo, né? Uma sintaxe bem simples do nosso digníssimo JavaScript. Aqui debaixo do nosso vídeo a gente coloca aqui um button onde ele vai receber aqui um texto de diga olá. E a partir desse momento, né, que eu acabei mostrando a nossa documentação aqui do nosso Angular, a gente tem a nossa diretiva ngClick. Como o próprio nome já diz, Angular Click, ou seja, ele vai escutar o clique e relacionar o evento que está descrito aqui no nosso escopo, né? Então aqui vai ser o nosso ng-click e o nome da nossa função. E como ela é uma função, ela exige os seus parênteses, né? Então o nosso olá mundo
e parênteses, né? Como se fosse declarar uma função mesmo, né? No nosso código qualquer, aí um Java, um PHP da vida. E vamos aqui rodar no nosso olá. Diga olá, a partir do momento que eu clico, ele aqui aparece para mim, olá mundo, né? Uma coisa bem básica, né? Bem simples, não tem muito segredo. E agora, né, eu vou estar mostrando para vocês também, né, como é o proposto, um pouco da parte, né, do jQuery, né, que é a nossa manipulação de DOM e tudo mais. O nosso jQuery vai funcionar igualzinho aqui a nossa... Vamos usar até esse botão mesmo aqui para ser mais interessante, né, ou não, vamos ser mais fácil que criar uma div. Dentro dessa div a gente põe um span, podia ser um span direto, com o nome de content, certo? Não precisa nem ter nada, vamos deixar ela vazia mesmo aqui e vamos colocar o ID dela de content, beleza? Para a gente conseguir manipular de forma mais fácil no jQuery, para vocês conseguirem entender de forma melhor. Aqui agora, vamos no nosso main.js, que é o meu controlador principal. E na minha função aqui do Olá Mundo, que é onde eu clico no meu botão, ao invés de eu colocar um alert, por exemplo, eu vou referenciar uma função, né, desse JS, né, desse jQuery. Para isso a gente vai precisar baixar o jQuery também, tá? Que vocês baixam pelo jQuery.org. E nele vocês vão estar aí conseguindo baixar, né, o seu arquivo .js, que é o que vai ser responsável aí por manipular todo o sua forma, né, de trabalhar e tudo mais, para ele conseguir manipular todos os seus DOMs, né, que são os seus elementos da página. Eu não estou achando aqui a parte de downloads, né, obviamente há projetos aqui, se eu não me engano, jQuery Core, que é o jQuery.com, não é .org, é .com. Org é organização, né, obviamente. Eu vou baixar aqui isso aqui, né, que vem esse monte de porcariada. Vou navegar aqui até a minha pasta do meu projeto, né. Venho aqui em File System, né, eu vou lá na minha pastinha do Apache. A de vocês aí pode ser diferente, pode não, né? É diferente, provavelmente. Vou estar movendo ele aqui para a minha parte do lib. Aqui eu não vou esquecer de fazer a minha referência a ele. Vou logo colocar logo em seguida do Angular, para já ser carregado logo de início, né? Certo? Então, depois de referenciado, aqui a gente vai conseguir trabalhar com ele, né? Como que a gente mais ou menos usa ele? Como é logo de costume, a gente põe um cifrão para ele identificar que é um tipo de serviço ali, né? E eu vou estar abrindo e fechando parênteses, e dentro desses parênteses eu vou colocar o meu elemento. No caso, o meu elemento ele tem um ID de content. Então eu vou colocar aqui hashtag, porque ele é um ID, né? Content ponto inner HTML. E vamos colocar aqui como olá mundo. Feito isso, a gente já consegue integrar os dois componentes, assim como o Angular e o nosso jQuery. Então vamos lá, vamos usar o cifrão, né, como referência. Aqui a gente abre e fecha um parênteses, e aqui dentro a gente abre essas duas aspas duplas, onde a gente vai conseguir aqui agora chamar o nosso elemento, né? Como a gente caracterizou content como o ID, né, da coisa, o que vai ser interessante desse momento agora? Que quando você coloca o hashtag, ele referencia o seu ID, igual no CSS, como qualquer outra coisa de marcação do HTML, por exemplo. Vamos colocar aqui o nome de content. Vamos colocar text e vamos colocar olá mundo, né, como é o nome da função. Vamos lá, vamos dar um F5 aqui na página, colocado F5,
e vocês podem ver que a gente já está integrando então de uma forma bem simples e rápida todo o nosso contexto de jQuery e Angular. Agora, partindo para a parte bonita da coisa, né, para a parte visual, o que a gente vai estar vendo aqui necessariamente, né? A gente vai estar buscando, né, através do Angular Material que foi referenciado e referenciado aqui, por exemplo, Material, UNG Area, UNG Animate, que ele precisa desses dois, né, para ser funcional. A partir desse momento que a gente referencia, a gente já consegue trabalhar. Eu já havia referenciado, mas como eu fiz algumas mudanças em questão a erro, eu acabei deixando ele vazio novamente. Aqui, voltando, né, a gente já não vai mais precisar disso, mas a gente mantém a nossa div principal, porque ela é o nosso app. A gente já começa a usar alguns materials, né, algumas coisas que são bonitas para ser usadas, para ter um visual mais elegante, né? O Angular Material ele é disponibilizado pela Google, tá? Vocês podem estar baixando tranquilo. É o material.angular.js.org. Vou abrir a documentação dele aqui. Oh, droga. Aqui, já carregou. Vindo aqui, ele tem algumas referências, né, em relação a layout, como que a gente pode trabalhar com layout. Ele consegue fazer aquele layout de collation, né, todo flexível e tudo mais, com tamanhos padrões para a gente conseguir usar. Diretivas, é aqui que realmente nos importa. Quando a gente vem em diretivas, a gente tem aqui buttons, por exemplo, né, que são botões como esse aqui, que acabam aparecendo nesse cantinho aqui, tá vendo? São botões como esse. Calendário, MD Card, né, que são os cardzinhos, né, como se fossem esses daqui que estão o código dentro. Isso é um card, por exemplo, né, onde ele tem uma barra de título e toda a sua informação dentro. Aqui mais ele tem MD Dialog, que são diálogozinhos que vão estar aí como pop-up, né, na nossa aplicação. Ele tem menu, ele tem swipe, ele tem todas as opções necessárias para que seja uma função de aplicativo, né, e tenha uma coisa bonita, né, e seja uma coisa elegante ao mesmo tempo. Então, utilizando ele aqui, o que a gente pode estar mostrando para vocês, né? Claro que eu não posso estar mostrando tudo para vocês, né, porque aí já vai estar dando um tempo bem comprido, já está batendo quase uns 20 minutos ou até mais, né? Eu vou estar aqui mostrando para vocês algumas coisas básicas, né? Onde, por exemplo, aqui é o MD Button. O MD Button, por exemplo, como vocês podem ver, ele já tem uma sintaxe diferente, né? Porque ele tem toda uma diretiva por trás. A gente referenciando aqui como MD Button, a gente consegue agora colocar aqui o i, por exemplo, colocar como olá. Esse MD Button ele tem uma classe que é o MD-primary. Ok, o que eu acabei de fazer e referenciar aqui, né? Eu criei, né, a minha diretiva. Eu acabei inserindo um botão ali através da diretiva MD Button com a classe que já vem embutida do material, minha classe do CSS, que é o MD-primary. Que é o que? Que ele vai buscar o meu tema primário de cores, que claro, a gente vai estar mudando aí mais pra frente um pouco no vídeo. E através disso, né, que a gente está fazendo essa atrelação de classe, ele já muda totalmente o layout do meu botão, no caso, né. Como vocês podem ver, ó, já surgiu um botãozinho mais bonito aqui, ó. Um botãozinho que, ó, ele tem o Ripple Effect, ó, tá vendo? É um botão que realmente a gente poderia trabalhar de forma melhor com ele, entendeu? Uma coisa mais visualmente melhor. Vou adicionar mais 3 botões aqui pra gente conseguir entender o drama. Ó, ele tem um espaçamento, tá vendo? Então ele tem todo já uma regra que a gente consegue trabalhar. E outras coisas também que são interessantes aqui, né, que são componentes que tem bastante Android que a gente pode estar usando, é o MD-switch, por exemplo.
Tem a documentação dele aqui também, tá? Tá mostrando aqui o switch. Ele não é muito, ele é uma coisa meio aleatória que eu vou mostrar para vocês, mas é uma coisa que realmente já mostra o potencial que o Material pode ter em relação a isso. Só copiar aqui para mostrar para vocês, né? Ó, ele tem aqui então um switch já, né? Logo de cara, mostrando algumas coisas, né? Por exemplo, o que você consegue criar com ele, né? O que você consegue fazer, tudo, né? Com o Angular. Eu tenho alguns exemplos aqui, alguns códigos que eu vou dar uma olhada aqui para vocês, que são coisas que podem ser utilizadas, assim, são coisas bem simples que eu acabei fazendo mais para teste, para poder mostrar isso para vocês de forma mais bonita. Por exemplo, essa página, né? É uma página bem simples, tá? Não é uma coisa que você olha assim e fala, nossa, uma página muito diferente. Nada a ver, isso aqui é apenas uma página de teste. Opa, o que eu redimensionei aqui? Não era para redimensionar. Droga, volta. Isso, beleza. Aí, o que ele fez aqui, né? Ele inseriu um header, né? E aí todos os seus itens, né? Uma página bem simples assim, claro que não é uma coisa tão avançada, né? O Angular faz muito mais que isso. Essa aqui é só uma página de teste mesmo para mostrar para vocês qual é realmente o potencial do Angular, né? E tudo isso, umas coisas que ele pode fazer. Claro que isso aqui é só uma coisa de exemplo, tá? O que você tem que levar em consideração são os ícones aqui, né? Que a gente eu vou estar mostrando para vocês. São os text fields, né, que como vocês podem ver eles têm um certo detalhe, né. Esse header, que pode ser inserido um drawer. Eu não sei se eu tenho alguma aplicação aqui que eu possa mostrar para vocês que tenha drawer. Eu acho que não tenho. Vou dar uma olhada aqui. Que eu uso mais esse aqui para projeto. É isso mesmo, ó. Ele não... O que eu imaginava que teria, não tem. Então, é mais isso mesmo, assim, são poucos exemplos que eu pude mostrar para vocês, porque senão o vídeo ia ficar muito comprido, né? Vocês iam acabar sofrendo um pouco mais para poder assistir. Mas claro, todo o conteúdo de design, de formato, de formas e tudo mais em relação ao Angular, o Angular Material, eu vou estar sempre mostrando aí ao decorrer de toda a videoaula para vocês, né? Que a gente sempre vai estar trabalhando, a gente sempre vai estar criando alguma coisa. Então, a partir disso a gente vai conseguir aí de forma bem concreta entender realmente tudo que a gente consegue fazer com essas coisas que eu acabei mostrando para vocês. Então eu acho que vocês devem ter gostado dessa videoaula, né? Que vocês consigam ter entendido mais ou menos como que o Angular é, o que ele funciona, o que ele pode fazer. E espero que vocês fiquem ansiosos aí para a nossa segunda aula, onde a gente vai ver um pouco mais as coisas, né? Vai aí tá entrando mais em local storage, né? Aí sim eu vou aproveitar para passar bastante coisa em relação ao design para vocês, que vai ser a coisa mais relacionada a cache, interface e tudo mais, né? E é isso aí, né? Acho que não faltou passar nenhum conteúdo para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês esperem para mais aulas, né? Até a próxima, valeu! Tchau, tchau, galera. Qualquer coisa aí, não esqueça, deixa suas dúvidas, né, sempre no nosso comentário, que a gente vai estar sempre respondendo aí. Vocês podem estar aquele mesmo esquema, se for uma pergunta realmente pertinente, a gente vai estar mostrando aí para vocês, né, para estar sempre dizendo aquilo que for interessante para vocês ouvirem, certo? Entenderem. Então eu espero que eu tenha mostrado, é uma coisa bem resumida mesmo que eu vim mostrar para vocês, porque senão o vídeo já está batendo aí quase meia hora, uma coisa meio complicada. E tem bastante conteúdo para mostrar e claro, eu só estou introduzindo o conteúdo para vocês. É claro que vocês aí tem que dar uma pesquisada, né, uma olhada, correr um pouco atrás, porque é uma coisa que se você não pegar para fazer, não adianta, você não faz. Então você tem que sempre estar estudando, certo?
Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula aí, que vocês sempre fiquem acompanhando os nossos vídeos. E é isso aí, fiquem até o nosso próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.